Hoje nós vamos falar sobre o Arcano 9, o Eremita. Assim como nós encontramos lá no comecinho do nosso curso, na Carta do Louco, o arquétipo do puer, do pueril, da criança, a gente vai encontrar hoje o arquétipo do Sênex, do senhor, do senil às vezes, E ele fala do tempo. Ele é representado no tarô mitológico pelo Cronos. Então essa ideia de tempo, do cronológico, aparece bastante nessa carta, Ela fala de paciência, de tolerância, de sabedoria, de introspecção e fala do tempo de espera das situações, fala da decrepitude do corpo e dos lugares, em virtude do tempo, e que como isso é difícil para a gente aceitar o tempo das coisas, aceitar a finitude das coisas, a finitude da vida. Se a vida ela é vivida de modo pleno, se você aceita os acontecimentos, se você busca um sentido nisso, você consegue aceitar que, ok, aquele tempo foi maravilhoso e eu não tenho a necessidade de estender, Então há uma maturidade, uma sabedoria para lidar com as questões da vida. Porque é assim, quer você queira ou não, você tem que aceitar, Mas quando isso não acontece, quando parece que está tendo uma festa que você não foi convidado, e quando você fica como um general, assim, com uma patente, na minha época, aquela que era a época boa, a época de ouro, não é isso, você não vive o hoje. Então a nossa época é a época atual, independente da idade e de qualquer período que a gente esteja, estamos vivos, respirando, então a hora é agora, tá? Vamos passar o Eremita na mandala para a gente entender um pouquinho mais dele. Vamos lá? Então vamos lá. O Eremita no centro da mandala, A pessoa que nasce com essa conexão arquetípica do Eremita é aquela pessoa que mesmo novinha, ela parece já ser bem mais velha. Não necessariamente na aparência, às vezes na aparência também. E o ser mais velho não é, fulano é acabado. Não, é assim, quando você olha uma pessoa que tem 19 anos e aí você acha que ela tem 27, Aquela, não, você leva um susto, porque a pessoa é séria, cheia de valores ali, mais conservadores, mas às vezes é uma pessoa sábia, Esses valores conservadores, eles também podem ser negociados, mas é aquela pessoa que quer fazer tudo certinho. Então vamos lá. Quando a gente chegar na posição 3, eu já estou aí dando um spoiler, a gente vai ver o signo, a regência é do signo de Virgem, mas é uma carta que ela tem uma pegada bem do signo de Capricórnio também. Ambos são signos do elemento terra, Então fala de algo mais fixo. A característica do signo de Virgem entra nessa questão da necessidade do tempo para uma boa averiguação da situação, para uma boa análise. Uma boa análise, ela requer paciência, Ela requer uma imparcialidade também, um distanciamento. O que a gente pode ver aqui também, No mito do Cronos, o Cronos ele é um titã e ele é aquele lá na carta do imperador, a gente falou um pouquinho dele, ele é o pai de Zeus e de Poseidon, de Hades, de Deméter. Ele teve alguns filhos, mas com medo de ser destronado, ele engolia os filhos. E chegou o tempo dele, Um dos filhos não foi engolido e depois volta para resgatar os irmãos e consegue destroná-lo. Então, o que a gente pode ver, Qual o paralelo desse mito? É a questão do tempo. A gente precisa aceitar que esse reinado dessa forma não vai poder ser para sempre. E para isso a gente precisa refletir, precisa analisar e até ver, assim, será que é positivo para mim ainda viver com toda essa intensidade? Ou será que é melhor, eu de repente me isolar em alguns momentos, poder curtir a minha companhia? É disso que a carta do Eremita fala, tá?
Então o eremita nessa regência de quando a primeira mandala, né, a carta que está regendo, a pessoa fala da necessidade desse momento de isolamento. Esse exílio é um exílio voluntário. Normalmente a pessoa ela vai sentir essa necessidade. E mesmo que assim, eu tô ali, eu abri o tarô para mim e saiu a carta do eremita, mas eu tô indo para as festas, eu tô vendo. Você pode perceber que você vai estar numa festinha, vão ter 50 pessoas, você vai estar ali, mas você vai estar muito assim, batendo uma bola com você mesmo, né? E fulano ali, ó, você com você, tá? Você percebe, você tira a sua conclusão, você própria dá uma resposta para você mesmo. E também, assim que bateu aquele tempo já da reunião, você já quer pegar sua bolsa, ó, ir para casa para ficar no seu cantinho com você. A gente precisa experimentar essa energia da introspecção e uma energia de uma intimidade maior com a gente mesmo. Às vezes a gente chega em casa e a gente liga o rádio, liga a TV, a gente não suporta muito a possibilidade de uma intimidade maior com a gente, né? Alguém tem que estar falando, tem que estar saindo alguma coisa, a gente tem que estar com entretenimento ali. E é tão legal quando de repente você faz aquele super jantar, você põe uma tacinha de vinho ou não, né? Para quem não gosta de álcool assim, mas você vai e faz aquela mesa toda bonita para você. Isso é maravilhoso, é quando você está se curtindo. E naquele momento, qualquer pessoa ali, a pessoa mais importante, ela iria interferir naquele momento. Então isso é o eremita no sentido positivo. No sentido negativo, o eremita é o velho chato, tá? É o velho cri-cri, é aquele ranzinza, é a parte virginiana, né? Bem crítica, então tem crítica para tudo, nada é tão bom, tá tudo maravilhoso, mas então acaba que fica uma nuvenzinha negra ali em cima da carta, né? E às vezes essa carta, ela pode ser uma carta, eu a vejo como uma carta neutra, mas às vezes numa tiragem, né, não na mandala, mas numa tiragem de pergunta, ela pode ser uma carta negativa ou uma carta de atraso, como ela fala do tempo, né? Não é o tempo, ela só vale a extensão do tempo, tá? Ela não fala do tempo rápido, ela não é uma carta rápida, ela é uma carta lenta, tá? Até porque a pessoa não precisa ter pressa, né, para chegar onde ela tiver que chegar, que o que tiver na nossa vida vai aparecer no tempo que tiver que aparecer, tá? Então, o eremita na posição 1, como é que seria? O eremita na posição 1 é uma pessoa que é vista de uma forma assim, bem discreta, uma pessoa mais tímida, uma pessoa que é vista como alguém que é sábio. Nessa carta, eu acho que em todas, né? Em todos os baralhos, mas aqui no tarô mitológico, então tem um velhinho, né, segurando aqui, poderia ser uma vela, um candeeiro, né, ele é um caminhante e ele estaria ali segurando essa luzinha, mas buscando a sua própria luz interna. Ele traz também uma foice, e é interessante porque aqui a gente está vendo que a parte, né, do tarô com apenas um algarismo, ela está terminando aqui, como na numerologia, né? Terminava ali no 9, tá? Então essa foice, de alguma forma, não como a foice da carta da morte, mas ela mostra um término de um período específico, assim, né? Então começou na criança, a gente passou ali pela família toda, pelas instituições, né? Pela energia mais instintiva ali da guerra no carro, pela energia da racionalidade da guerra, da estratégia, e agora que eu tenho todos esses recursos, todos esses instrumentos, eu preciso ver, né, esse encontro de mim comigo mesmo, tá? O que vem, né? Quando eu olhar para isso, quando eu me debruçar nisso, e eu olhar ali buscando a minha própria luz, o que será que eu vou encontrar? E assim como a criatividade, o eremita nem é uma carta que fale tanto de criatividade, mas é uma carta que fala de meditação, né? Não vai ser assim, ok, eu vou meditar agora e aí eu vou encontrar algo. Não necessariamente é assim. Você se dispõe àquela
atividade, em algum momento pode ser que você tenha um insight, acaba acontecendo, quer queira, quer não. Né? Quanto menos intenção, quanto menos pretensão, eu acho que você consegue estar mais relaxado até para vir. Então o eremita, ele falaria disso, né? Desse momento de você com você, e que você aprende a ser tão prazeroso, a esse momento ser tão prazeroso, que você começa a não ter pressa. Você consegue ficar à vontade com você. Quando a gente tem um amigo íntimo, né, uma amiga, não é tão bom ficar ali, a gente não quer que a pessoa vá embora. Então, esse amigo íntimo, essa amiga íntima, vai ser a gente mesmo com a gente. Então é bom aquilo, né? Se de repente toca o telefone, ai que saco, tá? Entra assim na eremita, né? É o meu momento, eu não quero receber ninguém aqui. E isso fica, às vezes, por algum período. E às vezes isso é uma indicação. Naquele jogo que eu ensinei para vocês, das 6 cartas, ou das 3 cartas, né, naquela posição que ajuda, o que atrapalha, o que realmente é, no que ajuda, o eremita ajuda um isolamento, um exílio voluntário, você deseja esse exílio. Então na posição 1, a pessoa é percebida dessa forma, né? Voltando para a questão da foice, teria aquilo de terminar um ciclo, e a foice, ela lembra também uma lua crescente. Então é interessante que a gente vai vendo, né, a partir daqui a gente vai encontrar os números com 2 algarismos. E esses números, quando a gente vai pensar até num ano, né, a gente está agora em 2018, então a soma desse número dá 11, que é a carta da força. Mas a gente vai pegar o 11, o 1 mais 1 do 11 e dá 2. Então existe também na carta da força a energia da sacerdotisa, tá? E na carta do eremita, se a gente vai lá para frente, no arcano 18, que é a lua, a gente vai somar 1 com 8, dá 9. E essa foice, né, ela traz uma luazinha crescente, tá? Então é alguma coisa que lá na carta da lua a gente vai entender um pouquinho melhor. Por enquanto vamos ficar por aqui para não confundir tanto, não vamos avançar, né, como na historinha da Vasalisa, que é um mito russo. A Vasalisa, ela tem que encontrar, ela tem que buscar um crânio incandescente, que é uma lua, que é uma luz, né, que ela tem que entrar na floresta, que tem a Baba Yaga ali, que é uma bruxa que devora as criancinhas, mas ela sai ilesa, porque ela tá com a bonequinha da intuição dela ali no bolso, e a Baba Yaga pergunta para ela: você quer fazer alguma pergunta? E ela quer fazer 300 perguntas. E aí a bonequinha, né, ela vai e pensa, e a bonequinha fala que sim, ela faz uma pergunta. Aí a Baba Yaga pergunta de novo: você quer fazer outra pergunta? Lógico, né, a gente já sabe que ela queria fazer 300 e a bonequinha sim. Aí ela vai e pergunta. Aí a terceira vez: você quer fazer outras perguntas? E ela queria, a bonequinha não. Aí a Baba Yaga responde: menina esperta, querer saber coisas demais envelhece a pessoa antes do tempo. Então, né, uma dica até para o tarô. A gente está com o tarô e quer pergunta aquilo que é do momento, ou aquilo que realmente você não encontra uma resposta, mas alguma coisa que faça sentido na tua vida atual, que seja realmente uma questão, tá? Então seja sábia, tenha essa sabedoria do velho sábio, né, do eremita. O eremita, ele traz isso, tá, pra gente. Aqui, o eremita na posição 2, que é a posição do financeiro. Não é uma carta lá muito boa, né? Ele tá ali, se a gente olhar pra carta, é um solo assim, meio estéril, tá? Meio, né, envelhecido, craquelado, ele é um solo estéril. Então, assim, aqui na posição 2, o que está falando? Você tem que ter sabedoria para lidar com o dinheiro, porque nesse período, então se for um jogo de hoje, até daqui a 6 meses, você vai viver esse período. Se for um jogo de hoje, vendo o que passou os últimos 6 meses, você pode ter passado por esse período, e a gente tem que ver qual a carta que vai sair para os próximos 6 meses, tá? Mas ela vai estar falando de um período do dinheiro, assim, a conta-gota, tá? Então, ela pode ser uma carta negativa, uma carta não,
ou ela é uma carta neutra, mas ela não é uma carta positiva. A gente está falando nessa carta, a gente está podendo viver muito mais uma riqueza interna do que uma riqueza externa. E às vezes a falta de dinheiro, quando a gente está duro, obriga a gente a ficar em casa, não é? Aí assim, a pessoa chama, tem uma festa e tal, meu Deus, mas tudo eu vou ter que, ou gasto dinheiro com gasolina, vou ter que pegar um táxi, ou vou ter que, sei lá, qualquer coisa a gente gasta dinheiro. Então, quando a gente está duro, assim, vou ficar em casa, e é bom ficar em casa. Você começa a ver que não é horroroso estar um sábado à noite em casa, né? Que um sábado à noite é uma noite como de qualquer outro dia da semana. E alguém estabeleceu que o sábado é o dia que, se você não sair de casa, você está perdendo muita coisa, né? Não é. Então, são questões ali que alguém estabeleceu. Então, aqui no financeiro, falaria do quê? Cuidado, né? Sem excessos, não é um momento, você está esperando para receber uma grana, não vai ser nesse período, você vai ter que esperar um pouquinho mais, tá? E usar de sabedoria para administrar essa fase. Aqui, na posição 3, que é aquela de algum ente familiar, a gente vai, pensar em alguma pessoa do signo de Virgem ou em alguma pessoa do signo de Capricórnio da família, tá? Se não tiver ninguém, alguém com essas características aí que o eremita traz. E nos próximos 6 meses a gente vai estar fazendo alguma coisa ou com essa pessoa ou com essa energia. Por isso que, assim, toda aula eu repito, pode ser alguém da família que já tenha falecido, tá? Então, essa energia é assim, a pessoa tinha alguém, homem ou mulher, mais sábio, pode ser um avô, uma avó. A avó está muito ligada à carta da lua, o avô mais ligado à carta do eremita. Não necessariamente um avô ou alguém bem mais velho, de outra geração. Pode ser que faça essa marcação, sim. Mas às vezes tem alguém bem próximo, que é jovem, às vezes até mais jovem do que a gente, mas que tem aquele lado de uma sabedoria ancestral mesmo, tá? Então, você pode identificar desse modo, ou tem aquela pessoa cri-cri pra caramba, que também pode ser jovem, mas parece ali aquela velhinha chata. Tem muita velhinha legal por aí, muitas, mas tem aquelas muito chatas, aquela vizinha cri-cri, aquela que nada acontece, fica na janela tomando conta de todo mundo. Então, assim, tem algumas pessoas ali, às vezes na família, então, que tem bastante, uma tia, sempre tem esse estereótipo da tia chata, uma tia, chata, solteirona, como se ser solteiro fosse tão ruim assim. Mas existe, e pode ser uma dessas, e nos próximos 6 meses, o que a gente vai fazer com essa pessoa? Vai ajudar a gente numa questão, numa resolução de algo, algum contexto ali, da família e tal, o que vai se dar ali. O eremita, na posição 4, ele está falando então de casa, A gente já viu que é um momento onde a pessoa ela vai estar muito em casa, mas pode ser uma casa que você já esteja deixando. É interessante que tanto na posição 4 quanto na posição 10 no trabalho, a gente vai chegar lá, mas eu acho que já tem a ver essa fala, o eremita ele tem um pouco a ver com aposentadoria. Aí de repente você tá, vendo a aula, você tem 20 anos de idade, sai um eremita no trabalho para você, e você, mas como assim? Eu já vou me aposentar, eu tenho 20 anos. Às vezes aquele fazer, aquilo que você julgou que você faria por bastante tempo, ou fui trabalhar numa loja no período de férias, e de repente nunca mais na vida eu vou trabalhar numa loja. Então assim, é como se eu me aposentasse daquele fazer. E em casa é como se eu tivesse, existe esse período de curtir estar sozinho dentro de casa, mas o eremita não é aquela carta tão aconchegante. Tem algumas cartas que vão estar aqui, você vai estar super curtindo dentro de casa, de repente um hierofante, e a casa ela é mais aconchegante. Aqui parece que é uma casa que você está ali, de repente porque você está com medo de sair a partir de uma determinada hora, você fica, não tem aquela coisa do velhinho, leva o casaco, vai chover, ou tá perigoso, ou tá, tudo tem um defeito, então você vai se isolando ali, tá?
você vai se isolando, né? Então, aqui pode falar de um ambiente que ele não é ruim, mas que ele também não é maravilhoso e que talvez sejam os últimos tempos daquele ambiente, né? Que o ideal seria, se você puder, entrar em contato ali, que, legal, fui feliz aqui, mas agora eu já não estou mais sendo tanto, e começar a planejar uma mudança, né? Pode ser para o mês que vem, daqui a 2 anos, planejar, ok? Aqui, olha, o eremita, assim como a carta da justiça, né? São 2 cartas que elas afinam bastante. Eu falei na última aula, na carta da justiça, o eremita também é uma carta celibatária, tá? Então, o que é o celibatário? Como eu expliquei na carta da justiça, não é literalmente. Então, pode ser sim que apareça aqui no jogo, nas 3 cartinhas, né? Ou de relacionamento, ou você no amor, ou o outro no amor, e ali esteja dizendo que, olha, não vai pintar nada, você está sozinho e por um tempo você vai continuar sozinho. Pelo menos assim, por 6 meses não tem nada aqui. Mas pode estar dizendo de uma relação que já está bem no finalzinho e que de repente a gente precisa olhar com sabedoria e precisa botar aquela foice, né, que o eremita traz. Então, assim, olhar com aquela luzinha interna, né, poder ver e abrir mão e passar a foice, deixar aquilo ir, tá? Para renovar, para ficar um tempo sozinho. Então, assim, né, aquela plaquinha fechado para balanço, perfeito, cai perfeitamente aqui na carta do eremita, tá? Então, né, um momento de reflexão, o que eu quero, como é que é estar sozinha? Às vezes a gente sai de uma relação e emenda em outra, então não necessariamente é um namoro ou um casamento, mas às vezes são contatos, a pessoa está sempre enrolada com alguém e ela não para ver, né, o que ela realmente quer, ou como ela realmente é, como ela se relaciona, né? Então, eu vou ficar um tempo comigo, e se eu percebo que eu estou criticando tudo, nossa, que chato também, como é que alguém vai conseguir estar do meu lado? Eu não estou conseguindo. Então a gente vai começando a analisar isso e vai podendo, através de uma autoanálise, transformar algumas coisas aqui na vida, tá? Aqui falando já de uma relação mais antiga, então assim, na posição 5, que é isso, né? Seria você no relacionamento. Se você estiver com alguém, tá? É uma carta de lealdade, a pessoa tá junto, mas a cabeça não tá muito ali. Pode ser por não estar gostando tanto ou por nunca ter gostado tanto. Eu entrei nessa relação por segurança, né? O meu parceiro me deixa segura, mas eu nunca fui apaixonada. Não que a gente tenha que ser apaixonada para amar, tá? Mas aqui pode estar falando de alguma coisa mais de uma conveniência. Então eu estou usando a razão, então convenientemente eu estou aqui, mas não é uma relação onde eu aprenda tanto. O eremita, então, velho sábio, talvez tenha essa sabedoria da pessoa passar mais ensinamentos ali na relação para o parceiro do que de receber. E aí você tem que ver se isso é válido ainda para você nesse tempo, né? Ou se isso foi alguma coisa, algum encontro ali da ordem do sintoma, eu preciso disso para me sentir seguro, para me sentir mais poderoso, né? Alguém que está sempre pedindo minha opinião e que valoriza a minha opinião, que é ótimo. Mas isso é ótimo quando há uma troca. Quando só sai, isso também não é legal e isso mostra uma certa manipulação por conhecimento, né? Entraria na sombra aí do eremita, dessa sabedoria de uma manipulação. Então, né, o pai que engole os filhos, né, entraria nisso. Voltando na posição 4 da casa, pode vir aí também, né, uma relação complicada com o pai, tá? Na casa 4 ou quando ele sai no centro da mandala, ali na 13ª posição. Tem que olhar essa relação com o pai ou o avô, né? Aqui, na posição 7, então, ou mostrando que não tem ninguém, por enquanto não vai aparecer ninguém, mas você não está fadado à solidão pelo resto da vida, não é isso? Mas, assim, há um convite aqui curta a solidão, curta estar sozinho, curta não delegar os direitos da sua vida às pessoas, né? Então, assim, você é dona da sua própria vida, isso é interessante, isso dá uma inteireza, né, pra gente.
Então aqui fala disso, ou se tem um parceiro, pode falar de um parceiro que você sente agora um pouco distante. O eremita, ele fala de distanciamento físico também. Então a gente pode pensar na frieza dentro de um relacionamento, ou o relacionamento ele está maravilhoso, mas nesse momento específico, os horários estão desencontrados entre o casal, ou a pessoa está viajando a trabalho, ela precisou, sei lá, fazer uma visita para a família, alguma coisa, houve um distanciamento físico, tá? Mas de repente por telefone, ali, mensagem, vocês se falam, a relação está ótima, mas fisicamente está tendo, né, não está tendo um encontro, tá? Na posição 8, que é a posição do sexo e das relações, o eremita ele fala algo bem interessante, né? Ele vem falar não da paixão, do amor visceral, mas às vezes daquele amor que também não é o amor de outras vidas. Daqui a pouco a gente vai encontrar a Roda da Fortuna e ela é uma das cartas kármicas, né? Então a gente viu a sacerdotisa lá para trás, tem a Roda da Fortuna e a Carta do Julgamento. Não é disso que a gente está falando também. A gente está falando dessa vida daqui, mas ele fala daquele amor que é aquela relação que já é sólida, que é estável, né? Ali, que é bacana, quando cada um tem a maturidade de estar junto, de se amar e exatamente por isso respeitar a individualidade do outro, né? Então isso num casamento ou numa relação onde haja bastante maturidade. Aí tá falando de um amor que é um amor que é mais raro da gente conseguir chegar até lá, tá? Então a gente pode pensar numa carta que é estéril, assim, para aquilo que a gente quer viver, não tá falando disso, ou de algo, de alguma relação que ela já tá ali construída, bacana. Nossa, né? Não me vejo sem a pessoa. Você vai sobreviver se a pessoa morrer, né? Porque no caso seria um morrer mesmo, porque aqui não falaria no que o casal conseguiu construir de uma separação, tá? Não falaria porque já virou ali uma família mesmo, assim, né? Já virou ali um entendimento, isso de amar o outro, respeitando exatamente o que ele é, da forma como ele é. Então, assim, são duas pessoas se relacionando e não de um modo solitário, mas de um modo bem singular, respeitando a singularidade de cada um. Isso é bem interessante. Então, em algum caso, você jogou para alguém que está num relacionamento que é muito bacana, que tem uma parceria e tal, só que a pessoa tem interesses em outras coisas. A relação já está ali, ela já está feita. É legal, você rega a plantinha do relacionamento, mas tem outras coisas, mas isso não é uma questão mais, né? Isso já faz parte da vida. Então você vai, cada um ali dos elementos, né, do casal, tá botando energia mais em alguma coisa que ainda representa uma dificuldade ou que precisa de uma conquista maior e assim vai, tá? Então um amor bacana que já, ó, transcendeu, tá? Pode também estar falando disso. Ou de um final mesmo, né? Vamos para a posição da saúde. O que a gente encontra aqui no eremita na posição 6 da saúde? É uma carta que é regida pelo signo de Virgem. Eu acho uma carta bem capricorniana, tá? Então, a gente pode ver a questão de presta atenção nos ossos, pode ter artrite, artrose, né? Reumatismo, alguma coisa, ou algo muscular também. Então, o eremita, ele fala da questão do sedentarismo, e é independente da idade, tá? De repente, a pessoa tá ali, nossa, aí é uma pessoa jovem também, mas, nossa, tô com dor na coluna, tô com dor nisso, tô com dor aquilo, ou mais velho também, você tem que fazer atividade física para você ter uma melhor idade realmente boa, tá? Com qualidade. Então o eremita ele fala disso, né? Faça atividade física, senão você vai sentir algumas coisas aqui, se sentir velho mesmo, tá? Independente de estar ou não, independente de idade. Fala, então assim, no aspecto, isso então para Capricórnio, né? Para o signo de Virgem, a gente pode pedir atenção para o sistema nervoso e para o aparelho digestivo, para o intestino, prestar atenção nisso, né? Tá? É interessante nessa questão do intestino,
porque fala dessa capacidade de discriminar mesmo, né? Tá? Isso a gente viu um pouquinho também na Carta da Justiça. E em relação a estudos, que essa posição 6 ela fala de estudos e saúde, está falando de uma capacidade de concentração maravilhosa. Então, se você tiver que estudar, fazer um curso, prestar um concurso, começar um curso, ou estiver terminando, eu tenho que entregar uma monografia, perfeito, né? Aqui vai estar com um cenário perfeito para isso, só depende de você. O eremita, na posição 9, a posição da espiritualidade e do psiquismo. Então, espiritualidade, a gente pode pensar, né, em ter um mentor, ter um guru, ter um sábio, pode ser um padre, pode isso numa religião, né, tem alguém que você segue e que é interessante, pode ter um filósofo que você siga também. Então pode ter alguém, né, um mentor espiritual, e esse mentor espiritual ele pode ter uma denominação religiosa ou ele pode ter ser um elemento que atribui autoconhecimento a você, né? Pode ser um filósofo, pode ser um escritor, pode ser um assunto que você começa a se aprofundar e a envelhecer, a curtir esse assunto, né? Então isso vai se tornando orgânico para você. É interessante também, tá? O eremita ele fala muito de meditação, muito. Então, de encontrar dentro de você, pode ser através de análise de sonho, pode ser através de meditação, né, do silêncio, encontrar muitas respostas. Olha os paradoxos, né? As respostas encontradas no silêncio, a necessidade do silêncio, tá? Na parte psíquica, como é que você está levando a sua vida? Pode ser um período de encerramento, não da vida, tá? De fatos da vida, um período ali que tem que envelhecer pra gente, né, deixar morrer mesmo, tanto é que a próxima carta ela fala de uma virada, né? Mas aqui, até aqui, então tem que envelhecer, fala de aceitar as limitações, fala de aceitar, como é que seria isso? Eu quero fazer algo, eu quero me mudar de cidade, mas isso vai ser possível? Então eu tenho que fazer um planejamento e ver, olha, então não vai ser possível agora, mas daqui a um ano vai ser possível. Olha, por hora isso é impossível e eu preciso aceitar. Então o eremita fala de aceitar as limitações, ok? Ser até grato por isso, porque esse não seria o meu caminho, então eu já vou com a minha luzinha para o caminho que eu tenho que ir, né? Para o meu caminho. O eremita no trabalho, então é aquilo que eu falei, tá? É uma carta que fala de aposentadoria e uma carta que fala de você, não é um lugar mais tão criativo, porque ali você não está mais aprendendo nada. Então começa a ficar um lugar meio sem vida. Você até sabe bastante, você pode até ser um consultor daquilo, mas não é um lugar que tem vida para você. Então voltando, não tem uma troca. Você pode ter a troca da remuneração, mas aquilo é meio que mais do mesmo, não traz nenhum desafio para você, tá? Então fala disso. E né, ele falaria ali de uma possibilidade de mudança. Qual o seu desejo? Ou da necessidade, às vezes, de se aposentar mesmo. Eu vou começar a desapegar. O se aposentar dá um medo, né? Porque, nossa, trabalhei a vida inteira nessa profissão ou nessa empresa. Hoje em dia não tem mais isso, né? A gente não fica... É até ruim para o currículo ficar a vida inteira numa empresa. Mas existia isso antes e eu estou tão identificada naquele lugar ou com aquela profissão que depois parece que a minha identidade ela vai se desfazer, né? Eu fico perdido ali, como é que é? Né? Mas cuidado com ser engolido pela instituição, né? Por esse Cronos. Então a minha identidade está aqui. Se eu puder canalizar assim, o vazio, né? Se eu puder... Depois eu vou ler um texto interessantinho para vocês, né? Mas se eu puder canalizar esse deserto, essa aridez, né? Que se encontra em mim agora através, né? Desse, pegar e ir para o trabalho todo dia, a mesma coisa, eu vou perceber que não é aquele lugar e vou ser inundada por um lugar da criatividade, tá?
Aqui nos inimigos ocultos, o eremita ele se torna o velho chato, o cri-cri, nada serve. Aí você leva a pessoa para aquele lugar maravilhoso, né? Vamos para um hotel fazenda maravilhoso, a vista é linda, né? Pensão completa, você não tem que almoçar, você não tem que cozinhar, você só tem que comer coisa gostosa, você não tem que fazer almoço, jantar, nada disso, vai curtir, vai cavalgar, vai não sei o que. Mas tem tanta gente, né? Não podia ser só a gente? Tá, aí você vai para um lugar, uma casa no lago, aqui é maravilhoso, mas esse silêncio cansa. Então assim, aquela pessoa que nada tá bom também, é um saco. E isso a gente pode falar de alguém, todo mundo já conhece logo, né? Agora vocês estão ouvindo isso, já deu um clique, nossa, fulano. Mas às vezes a gente está assim também, pode parar para perceber que numa semana ou outra, e aí quando vier esse eremita, opa, já chama a roda da fortuna e vamos rodar isso aí, tá? Mas o eremita no negativo seria isso. E voltando a essa questão do Cronos que engole os filhos. Presta atenção na sua crítica, nessa racionalidade extrema, se você não está engolindo possibilidades de vicejar, possibilidade de criar algo novo, e de ficar cronificado ali, uma doença crônica, é aquilo que tem muito tempo. Então eu estou aqui, olha, engessado, cronificado nesse lugar e estou morrendo de medo de me lançar para o novo, né? De ir para as pessoas. Essa questão de curtir também a solidão, ficar em casa, isso é legal. Mas quando sai numa mandala e o eremita sai na posição aqui na 11ª, que ela aponta o inimigo oculto, ela fala, olha, se obriga a sair, né? Aqui tem quase uma fobia social, socorro, né? Então a pessoa se obriga e conforme você vai saindo, respeitando o seu limite, você vai vendo que é legal, né? Que as pessoas são legais também, né? Não são só ameaças, tá? E aqui, o eremita no presente que o universo dá pra gente, eu acho que é um presentão, porque essa capacidade da gente criar intimidade com a gente, essa capacidade da gente curtir a nossa própria companhia, essa capacidade de entrar em contato com aquele fogo que vem de dentro e que queima aquilo que a gente achava que era até então, para deixar puro, né, no sentido não moral, mas puro, aquilo que a gente ainda precisa dar continuidade, né, ao legado que a gente precisa seguir, a vida que a gente precisa seguir, tá? O analista, né, o Jung, o cerne da psicologia analítica, que é a abordagem, né, que ele criou, é o processo de individuação, que assim, individuação é um ser sem divisões, então temos várias partes, a gente tem que tentar o diálogo, a interação entre essas partes e fala, né, para a gente tentar ser o mais singular que a gente puder vir a ser, mas percebendo que a gente está contido num todo, que todos estamos contidos, não só os humanos, mas tudo que tem aí, né, no universo. E né, tem uma própria frase do Jung que é interessante: ninguém se individua na montanha. Então a gente precisa subir a montanha, ficar um tempo lá, 7 anos no Tibete, né? Vamos lembrar aquele filme ali com o Brad Pitt, mas ninguém se individua na montanha. A gente precisa das pessoas, a gente precisa das situações, dos amores, das paixões, dos conflitos, né, dos desafios para a gente poder se desenvolver, ok? Então, a partir disso, a gente vai encontrar essa virada na próxima carta, que é a Roda da Fortuna, ok? Obrigada.